Você só evolui quando para de tentar controlar tudo. Você quer controlar tudo porque tem medo. Medo de cair. Medo de falhar. Medo de parecer fraco. Medo de que a vida te escape pelas frestas enquanto você tenta segurar o mundo com as mãos trêmulas. Mas aqui está a verdade. O controle que você busca nunca foi real. Você tenta planejar cada passo, prever cada curva, antecipar cada perigo. Mas a estrada da vida não é uma reta. É um rio em constante movimento. E quanto mais você tenta nadar contra a corrente, mais se afoga na ansiedade de não saber. Lao Tse dizia: renda-se ao fluxo da vida. O rio nunca luta para ser rio. Ele apenas flui. Hoje, isso parece passividade. Mas é a força mais revolucionária que existe. Porque se render não é desistir, é aceitar que não se pode controlar o vento, mas pode se ajustar às velas. Você não é o maestro do universo, mas é o navegante da própria alma. Quando você para de tentar controlar tudo, algo milagroso acontece. Você começa a ouvir o som do agora, a intuição que estava soterrada sob o ruído do controle. Você sente mais, percebe os sinais. O mundo deixa de ser um lugar que precisa ser dominado e passa a ser um lugar que pode ser compreendido. A mente, antes tensa, respira. O corpo, antes rígido, amolece. E o espírito, antes aprisionado pelo medo, desperta. A vida é feita de movimento, e o movimento nasce do vazio. Sim, o vazio. Não, o vazio da solidão, mas o vazio fértil da não resistência. O espaço onde as respostas brotam sem serem forçadas, onde as melhores ideias surgem quando você para de procurar. Mas isso exige coragem, porque o mundo te ensinou o oposto. Você precisa estar no controle. Que sucesso é dominar tudo. Que felicidade é ter cada detalhe sob comando. Mentiras, todas elas. A verdadeira força está em fluir. A verdadeira evolução está em soltar. Não é na rigidez que a árvore sobrevive à tempestade. É na flexibilidade. É quando ela se curva, mas não quebra. E você? Quantas vezes já quebrou tentando ser inquebrável? Quantas vezes sufocou seus próprios passos porque não se permitiu errar, falhar, recomeçar? Você quer certezas, mas o universo se move no mistério. Você quer segurança, mas o crescimento mora na instabilidade. Você quer controlar, mas a vida quer te ensinar a confiar. Confiar que o que é seu encontra o caminho. Confiar que há sabedoria no caos, que há propósito no atraso, que há beleza no imprevisível. Você não precisa saber tudo, não precisa ter todas as respostas, não precisa dominar o amanhã. Você só precisa estar inteiro no agora. E quando você faz isso, quando realmente solta o controle, a vida revela o que vinha tentando te mostrar o tempo todo. O caminho não precisa ser forçado. Ele se mostra para quem caminha com presença. A mente desacelera. A alma se alinha. E você começa a caminhar com algo que o mundo moderno esqueceu. Clareza nasce no silêncio. E o silêncio só aparece quando você para de gritar por controle. Você já reparou? Os momentos mais importantes da sua vida não foram planejados. As melhores conexões, os maiores saltos, os aprendizados profundos vieram do inesperado. E você só cresceu quando a vida te tirou do roteiro. É nessa quebra que mora o despertar. Na queda, no não previsto. Você não evolui quando domina tudo. Você evolui quando se permite ser moldado. Como a água molda a rocha, sem força, mas com presença. A presença é o que falta. Estar aqui, agora, inteiro. Sem resistir ao que é. Sem forçar o que não é. Sem tentar controlar o que não pode ser controlado. Lao Tse dizia: quem se apega ao controle, perde o poder. Quem solta, conquista a verdadeira força. E hoje você sente isso, não com a mente, mas com o corpo. Porque o corpo não mente, ele tensiona quando você resiste. Ele relaxa quando você aceita. E aceitar não é passividade, é inteligência profunda. É saber que há um tempo certo para tudo. Que o universo tem ritmo.
e que sua ansiedade não acelera o relógio da vida. Quando você desacelera, você começa a enxergar. O que antes era confuso, agora é claro. O que parecia obstáculo, agora é direção. A clareza não vem da força, vem do vazio, do espaço que você cria quando para de tentar controlar cada milímetro da jornada. E nesse espaço, você respira, você sente, você acorda. E quando você acorda, percebe. Não era a vida que estava fora de controle, era você que estava desconectado dela, tentando impor ritmo a um tambor que já tocava sua própria melodia, tentando acelerar. Uma flor para que ela florescesse antes da hora, tentando ser Deus em um universo que já é divino por si só. Você não está aqui para controlar. Está aqui para participar, para se alinhar, para caminhar em harmonia com algo maior do que sua mente jamais compreenderá. O controle nasce da insegurança. A fluidez nasce da confiança. Não é cegueira, é sabedoria silenciosa. É saber que, mesmo sem saber, o chão aparece sob seus pés quando você caminha com fé. Não fé cega, mas fé intuitiva. Aquela certeza que brota do âmago e sussurra: vai, basta dar o próximo passo. O próximo passo, só ele importa, só ele existe. E quando você vive nesse compasso, o tempo desacelera, as vozes internas se acalmam e a paz que você tanto buscava do lado de fora surge dentro. Você foi condicionado a crer que paz é o prêmio após o controle absoluto. Mas paz é o resultado de soltar. Soltar o que te pesa. Soltar o que não depende de você. Soltar o plano rígido, o caminho fixo, o futuro amarrado. Você não é máquina. Você é ser humano. E que beleza há nisso, porque quando você para de tentar dominar o caos, você começa a dançar com ele. A mente, antes comandante, torna-se aliada. O ego, antes gritando, aprende a escutar. O corpo, antes prisioneiro da pressa, volta a respirar como se cada célula despertasse de um longo sono. Lao Tse dizia: a natureza nunca se apressa, e ainda assim tudo é realizado. E você percebe que isso também vale para você. O que precisa acontecer, acontecerá. O que é verdadeiro, permanece. O que é seu, chega. Mas não quando você sufoca. Sim, quando você confia. A mente vai querer controlar, ela sempre vai. Mas o coração sabe que há algo maior conduzindo tudo. Você não está sozinho. Você é parte de algo imenso, invisível, inexplicável, mas totalmente real. E quando você se rende a isso, algo muda para sempre. Não é sobre parar de agir, é sobre agir sem tensão, agir com intenção, agir sem prisão ao resultado. O controle gera ansiedade. Você não precisa dominar a tempestade. Precisa se tornar o marinheiro que sabe navegar, mesmo quando o céu escurece. Que confia em sua bússola interna. Evoluir é isso, é dançar com o imprevisível, é sorrir no meio do incerto, é cair e levantar com mais leveza, é parar de exigir que tudo faça sentido agora e passar a confiar que um dia tudo se encaixa. A fé verdadeira não é a ausência de dúvida, é a coragem de caminhar mesmo com ela. E quando você caminha assim, algo muda. Você começa a criar, não com rigidez, mas com fluxo. As ideias surgem com clareza, as decisões nascem da calma, as ações se tornam precisas, porque não há mais interferência do medo. Você opera a partir da essência, do seu centro. A vida não conspira contra você, ela ensina, ela molda, ela afina. Mas para ouvir essa sinfonia, você precisa silenciar a urgência. Lao Tse escreveu: a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas. Isso apenas cria sofrimento. Sofrimento é resistência. Dor é inevitável. Mas o sofrimento nasce da luta contra o que é. Você sofre não porque a vida é difícil,
mas porque você insiste em lutar com ela. Insiste em mudar o que ainda não está pronto, em apressar o que tem seu tempo, em forçar o que deveria apenas amadurecer. Você quer controlar porque não aprendeu a confiar. Mas confiar é o primeiro ato de coragem. É o salto no escuro que só a alma reconhece como voo. E sim, às vezes você vai cair, mas cair não é o fim. Cair é um convite à humildade, um chamado ao crescimento silencioso que acontece quando tudo parece parado. Veja o bambu. Ele passa anos crescendo para baixo antes de romper o solo. Anos fortalecendo suas raízes na escuridão, sem pressa, sem alarde. Mas quando vem à tona, cresce metros em dias. Você também tem raízes, e elas se aprofundam quando você aceita, quando você se entrega, quando para de tentar provar e começa a apenas ser. Ser é mais poderoso do que parecer. Ser é mais forte do que controlar. Quando você não precisa controlar nada. Sua presença já organiza o mundo ao seu redor. Você entra em um ambiente e ele se transforma, não porque você impõe, mas porque você vibra presença. E presença é magnética. Presença é autoridade silenciosa. E essa presença só nasce da entrega. Quanto mais você solta, mais inteiro. Quanto mais você confia, mais clareza você tem. E quanto mais você flui, mais longe você vai. O que te impede de crescer não é a falta de esforço, é o excesso de controle. Você está tão ocupado tentando garantir o futuro que esquece de viver o agora, e o agora é o único ponto de partida real. Tudo começa agora. Tudo acontece aqui. Tudo floresce quando você para de interferir. Lao Tse dizia: intervenha pouco, confie muito. E isso vale para sua mente, seu corpo, suas relações, seu caminho. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa entender tudo agora. Você só precisa dar espaço para que a sabedoria da vida respire. Ela sabe mais que você. Ela tem mais memória que seu ego, mais visão que seu medo, mais força que sua ansiedade. Você só precisa confiar e seguir, mesmo sem mapa, mesmo sem controle, porque no fundo você sabe. As melhores coisas da sua vida vieram quando você menos esperava. Vieram quando você estava vulnerável, aberto, entregue. Vieram quando você finalmente cansou de controlar e começou a viver, e viver de verdade. Você não nasceu para carregar o mundo nas costas. Você nasceu para tocar o mundo com leveza. Como o vento toca as árvores, firme, mas suave. Como a luz entra num quarto escuro, sem esforço. Lao Tse dizia: a natureza não se apressa, mas tudo é cumprido. O que você precisa se tornará você, não porque você forçou, mas porque você permitiu. Permitiu que o tempo curasse o que a pressa só piorava. Permitiu que o silêncio dissesse o que o barulho escondia. Permitiu que o caos reorganizasse. A verdadeira transformação é invisível. Acontece no não fazer. Acontece quando você se torna tão presente que finalmente sente tudo aquilo que passava despercebido. Você sente o peso da armadura que vestiu por anos, a rigidez dos planos que nunca respeitaram sua essência, a prisão dos padrões que seguiu sem questionar. E ao sentir, você solta as máscaras. Solta até a ideia de quem você achava que precisava ser. E ali, nu de expectativas, você se encontra, não como imagem, mas como verdade. Porque só quem solta o que não é, encontra o que é. Você estava tentando controlar tudo porque queria se proteger. Mas a proteção verdadeira não está no controle. Está na conexão com algo maior. Com o fluxo. Com o Tao. Com essa força invisível que coordena galáxias sem pedir. Essa força sabe. Ela sabe quando é hora de crescer. Sabe quando é hora de parar. Sabe quando fechar uma porta para abrir outra que você ainda não vê. Você chama isso de fracasso. Ela chama de redirecionamento. Você chama de fim, ela chama de preparação. Você chama de caos, ela chama de expansão. E quanto mais você escuta, mais percebe. Você não precisa entender tudo.
A clareza está sempre no próximo passo, não no 10º. Não no 100º. No próximo. Você estava tentando controlar tudo porque tinha medo de errar, mas o erro é parte do plano. O erro é o roteiro oculto da sabedoria. É o mentor disfarçado. Ninguém desperta sob perfeição. O despertar vem da quebra, da curva inesperada que te obriga a olhar de outro jeito. E quando você finalmente aceita o erro, você aprende. Não pela dor, mas pela humildade. Não pelo medo, mas pela entrega. Você começa a caminhar com leveza, a fazer sem se apegar, a viver sem se paralisar. Você age com intenção, mas solta o resultado, e é aí que tudo muda. Você passa a viver como um artista, como alguém que cria por amor ao processo, não por obsessão com o final. Cada ato é uma pincelada, cada passo, uma dança, cada silêncio, uma nota da melodia. E ao viver assim, você inspira. Porque quem vive com verdade não precisa convencer ninguém. Sua presença já fala o que palavras jamais poderiam. Você só evolui quando para de tentar controlar tudo. Porque é aí que você começa a viver de verdade. E viver de verdade é diferente de sobreviver. Sobreviver é resistir ao fluxo, é lutar contra a correnteza, dia após dia, com os braços cansados e o coração em guerra. É medir cada passo, prever cada falha, construir fortalezas ao redor do medo. Viver é permitir que a água te leve, não porque você desistiu, mas porque finalmente confia que ela sabe o caminho. É a coragem de flutuar sem ver a margem. De abrir os olhos no meio da tempestade e dizer: eu não sei o que vem, mas eu estou aqui. Você não está perdido. Você está sendo lapidado. Cada queda que você tentou evitar com controle era exatamente o que você precisava para se despir do que te limitava. Cada pessoa que saiu, cada plano que ruiu, não foi castigo, foi libertação. Você só não viu isso antes porque estava ocupado demais tentando consertar o que nunca foi quebrado. A vida não precisa de conserto, ela precisa de presença, e presença só nasce na aceitação. A dor não está contra você. Ela é a lanterna que ilumina o que ainda precisa ser olhado. Ela mostra onde há rigidez, onde há resistência, onde há mentira. E quando você tem coragem de encarar, o controle se dissolve. Você age, mas não se afoba. Você sonha, mas não se aprisiona. Você lidera, mas sem precisar dominar. Esse é o poder mais raro de todos, aquele que não precisa se mostrar, aquele que comanda pelo exemplo, não pela imposição, aquele que transforma sem fazer barulho, como a gravidade, como o tempo, como o tal. Esse é o poder que nasce quando você solta, quando para de tentar controlar tudo. E a vida, essa força antiga, silenciosa, perfeita em sua imperfeição, passa a te guiar, sem mapas, sem garantias, mas com algo infinitamente mais poderoso: confiança. Porque você não é o controle, você é o fluxo. E o fluxo nunca para, nunca falha, nunca erra. Ele apenas continua, assim como você.